chata de gostosa, eu sou Carol Ferreira, terapeuta de emagrecimento. Está começando mais um episódio, na verdade, o último episódio da primeira temporada do nosso Pode Ser Magra. Foram muitos momentos incríveis juntas, conversas transformadoras, revelações e aprendizados que eu espero ter te ajudado a entender que emagrecimento não começa no prato e nem na balança, mas na sua mente, na forma que você reage ao mundo, às pessoas e também à comida. Meu objetivo foi fazer você entender que emagrecimento vai muito além do corpo, é sobre leveza na mente. Se você não me conhece ainda, eu sou Carol Ferreira, já pesei 147 quilos e só consegui eliminar 75 quilos quando eu entendi exatamente isso. Que emagrecimento não começava nem na balança e nem no prato. Ser magra e chata de gostosa é um estilo de vida que vai muito além de um corpo magro. É um estilo de vida com equilíbrio e amor próprio. E é isso que eu desejo para você, que você consiga cuidar de você, do seu corpo, da sua mente, assim como você cuida da sua casa e da pessoa que você mais ama. Nesse episódio final, eu tenho a honra de receber uma mulher que é simplesmente transformadora. Ela é mãe, esposa, empresária, especialista em terapia familiar e treinamento comportamental. O trabalho dela é ajudar mulheres a romper padrões, se libertar das heranças invisíveis. Ela já ajudou milhares de mulheres a restaurarem seus casamentos, fortalecerem seus lares e multiplicarem seu potencial como mães, esposas e empresárias. Ela acredita que 99% dos problemas vêm do nosso posicionamento, ou porque não sabemos nos posicionar ou porque estamos posicionadas de forma errada. Se você sente que está presa a padrões que não te pertencem e quer aprender a se posicionar e se autorizar a viver melhor, esse episódio é para você. Seja muito bem-vinda ao Pode Ser Magra, Isa Menezes. Olá, gente! Muito feliz de estar aqui. Obrigada, Carol, pelo convite. E olha, eu acho que ninguém nunca falou tão bem de mim assim, viu? Mas tá certinho. Gostou? Eu tô craque nas apresentações. Muito bom. Tô adorando. Eu paro e falo, o que eu vou falar dessa convidada? Eu amei. É exatamente Muito tudo bom. isso que a gente faz mesmo. Que bom, seja muito bem-vinda, muito obrigada por parar o seu tempo. Sempre falo, o tempo é o nosso bem mais precioso. Nossa, a moeda mais cara do mundo que tem. E ter uma pessoa parando a sua vida para vir ao nosso encontro, gravar esse podcast é uma honra de verdade. Muito obrigada. Obrigada. E obrigada a vocês também, que estão dando a moeda mais preciosa pra gente, né? Verdade. Com tanta concorrência na rede social, né? Com tanta disputa por atenção, vocês estão aqui optando crescer, evoluir, com tantos episódios maravilhosos. Uma honra estar fechando essa temporada. Obrigada. Antes de a gente falar sobre o seu trabalho, que ajuda tantas mulheres, a gente vai se aprofundar nisso, eu quero conhecer a sua história. Como que era como é que foi a Isa criança? Quem era a Isa antes de se tornar a Isa de hoje? Olha, eu brinco, minha mãe, ela briga sempre quando eu falo isso, mas a gente veio de uma família completamente disfuncional. Então, quando a gente vem de uma família muito disfuncional, a gente acaba tendo traumas, bloqueios, né, paralisações. E eu brinco que a minha família me formou em terapeuta antes mesmo de eu começar qualquer uma das minhas formações. Isso não diz respeito à minha mãe, ao meu pai, mas a coisas que nos antecederam, tipo, muito antes. Eu brinco que nós somos exatamente quem os nossos antepassados tanto aguardavam. Hoje a gente tem a oportunidade de ter conhecimento, aprender, poder se posicionar, dizer não, quando a gente quer dizer não, que coisa que lá atrás não. Então, olhando para essa questão, eu carreguei muitas coisas que nem eram minhas. Minha mãe carregou coisas que não eram delas. Minha avó carregou. E assim, um foi carregando. E eu me lembro que, se eu pudesse dizer assim, quem a Isa era, eu sempre fui uma indignada. Eu olhava para minha situação e eu não aceitava nada do que eu vivia. Inclusive, um sonho grande, Carol, que eu tinha, sabe qual era? Ir pro Big Brother. Big Brother, eu também, eu participei das eliminatórias. Mentira! No hotel aqui na Barra da Tijuca. Nossa, uma vez o Boninho me deu o cartão dele e falou assim, eu quero você no Big Brother. Não cheguei no nível do Boninho, acredite, eu tava ali no recreio, no Empório Santa Teresa, eu quero você. E por que você não foi? No final não tive coragem, não. Eu acho que Deus não me queria lá, não, sabe? Mas eu tinha aquela crença do pobre só fica rico se for pra TV. Se ficar famoso. E eu me lembro como eu vim de uma família, assim, muito de fé, muito... Não religiosa no sentido ruim da palavra, mas uma família muito comprometida com Deus. E tinha aquele contrato. Saiu, tinha que posar na Playboy. Eu falei, não vou, não. Olha aí como é que a lealdade familiar muito forte te segura, né?
Mas enfim, que bom, né? Eu teria me arrependido, com certeza. Mas, então, eu sempre fui muito indignada. Eu olhava para as coisas, eu não aceitava. E fui uma criança difícil de lidar justamente por isso. Porque eu olhava e falava, mas por que a gente tem que fazer assim? Mas se todo mundo faz, e eu brinco que o melhor tipo de pessoa para você ser é uma pessoa inconformada. É a pessoa que olha para sua realidade e diz, eu não gosto disso. Porque não tem um final. A vida, ela é uma constante alcançar alguma coisa. Sempre podemos melhorar, sempre podemos alcançar, sempre podemos transformar, sempre podemos transbordar mais, aprender mais, servir mais, né? Então, acho que foi muito isso. E eu sempre falo para os meus alunos, o que mais eu senti falta na minha vida foi orientação e direção. E hoje é justamente o que eu proporciono para milhares de mulheres, né? Então, eu brinco que da onde a gente sai... Eu não sei de onde você saiu, Carol, mas tenho certeza que você já foi formada em terapeuta nessa questão assim, de alimentação, porque vem de um padrão antes de você se formar. Você falou, muito verdade. A maioria dos terapeutas já vieram de famílias disfuncionais. Sim, grande parte. Grande parte das pessoas vieram de famílias... Na verdade, é difícil você encontrar uma família funcional, né? As pessoas se ofendem quando a gente fala disfuncional. Fala, não, mas a minha família não é assim. Por quê? Porque existe uma coisa chamada marco psicológico. É como eu significo aquilo ali. Então, talvez eu ser grossa não vai te atingir. Mas dependendo da tua personalidade, do teu temperamento, do teu posicionamento, daquilo das suas feridas emocionais, dos seus traumas, você vai tocar aquilo ali, aquilo vai te parar pro resto da vida. Outra pessoa não. É por isso que você cria filho de um jeito, cria filho de outro e dá um bolo totalmente diferente. Nós pegamos irmãos que viveram as mesmas experiências, com os mesmos pais, com o mesmo pai, com a mesma mãe. E cada um olhou a situação de uma forma diferente. É como diz Epiteto, né? Nós não sofremos pela coisa, nós sofremos pela avaliação que nós fazemos da coisa. A forma que a gente julga a situação. É verdade. Mas eu vim de família disfuncional e foi o que você falou. As pessoas ouvem a palavra disfuncional, já acham que tem que ter tido um pai alcoólatra, tem que ter tido uma mãe que era prostituta. Não, você pode ter crescido num ambiente onde aconteceu... Sua mãe trabalhava demais. Trabalhava demais. Ou então, aconteceu aquele ponto que é muito comum do pai cobrar pro filho que ele tem que ser o melhor. Ou pra filha ser o melhor. Comparação também. Onde o objetivo do pai e da mãe era o melhor, era estimular a criança. Muitas vezes eu vou cobrar que o meu filho seja o melhor porque eu vou estar estimulando. E aquilo ali, aquela criança recebeu como uma forma de ser comparada, como uma... competição. Uma competição. Então, quando a gente fala em disfuncional, é muito além de uma família completamente desestruturada, problemática. Fora dos padrões, né? E existe, eu percebo muito nas minhas alunas, nas pessoas que me seguem, uma dificuldade em entender o que é trauma. Sim. Então as pessoas acham que trauma é só um abuso, que trauma é só ter sofrido, ter sido espancado pelo pai, ter sido órfão, o pai ter... Não, às vezes trauma é participar do colégio, eu costumo usar esse exemplo, né? Quem nunca no colégio precisou esperar ser escolhido para o time de handball. Sim. E era sempre a última. Eu era gordinha, criança, eu era a última a ser escolhida. Aquilo me marcou a vida inteira. Eu tinha um professor que era de vôlei e eu fazia parte, eu joguei até no Botafogo, no clube Botafogo de Regadas como jogadora de vôlei, mas eu era levantadora, porque eu era gordinha, eu não pulava. Então, eu tinha um toque muito bom e eu tinha um saque muito forte. Então, eu era a pessoa que chegava a levantadora pra rede, eu entrava no jogo. Quando eu saía da rede, me tiravam, porque eu não conseguia correr pra pegar a bola. Sim. Mas aí, quando ia pro saque, me colocavam. Então, aquilo ali é uma coisa que, contando, cara, besteira, você era boa. Não, aquilo ali me marcava. Mas o quanto te limitou. Exato. Então, o quanto fez você duvidar do seu próprio potencial. Engraçado sobre trauma, eu uso algumas nomenclaturas, né, com a minha audiência. Chamo de síndromes paralisantes. E muitas vezes as pessoas não entendem que são traumatizadas. Então, eu percebi esse gap, esse gargalo. E eu falei, bom, então vamos mostrar para elas de uma forma mais simples. E é muito aquela coisa do faça com que uma criança de 8 anos entenda o que você tá falando, né? E as síndromes paralisantes, elas são microtraumas. Na verdade, são traumas, grandes ou pequenos, que te marcam. Uma coisa que todos nós, em porcentagens diferentes, fomos traumatizados. E hoje a gente adora dizer, isso aqui vai pro povo do TDAH, que não tem diagnóstico, nunca foi nem no psiquiatra para receber, vai falar, eu tenho TDAH. E muitas vezes não tem traumas que viram síndromes paralisantes, por exemplo, pais muito ocupados, ou pais que trabalhavam, e ficavam assim, tá bom, vai ver TV.
Tá bom, toma esse celular. Tá bom, senta ali na frente da TV Globinho. Senta ali pra ver Priscila e Yudi, PlayStation. Aquilo ali fez com que aquela pessoa tornasse um vício à dopamina, silenciasse suas próprias emoções. E hoje ela não consegue se concentrar, não consegue começar a terminar, ela não consegue ter estado de presença ativa em algo. Porque lá atrás foi instalado nela uma programação, uma repetição de padrão do tipo assim, eu não quero saber o que você tem agora, só fica quietinho, por favor. Eu não quero saber o que você tem agora. Ou seja, silencie suas emoções, cala sua boca, fica quietinho. Não atrapalha a mãe não, que eu tô muito ocupada. E tudo isso hoje reverbera de uma forma tão grande que a gente acha que tem TDAH. Quando que não, a gente tem a síndrome da distraída. A gente pega as nossas emoções e sucumbe com dopamina. A gente vira grandes roladoras de feed, que eu brinco que é adquirir tendinite, né? Você fica ali adquirindo tendinite no feed, se comparando. Aí quando não é o feed, você vai pro Netflix. E aí você vê sua vida fica num ciclo de paralisação absurda. Ou então a comida. Exato. Alguma coisa foi feita ali. Eu dei exemplo da TV, da dopamina barata. Mas comida é dopamina barata, né? Então, fofocar é dopamina barata. Eu não sei qual é o vício, mas a síndrome da distraída, ela tá presente, assim, te digo hoje, em pelo menos mais de 50% da população. Tem essa questão e acha que tem TDAH, não sei o quê, mas na verdade sofre de um microtrauma. Coisinhas pequenas que as pessoas não validam, mas que fazem uma diferença absurda no teu comportamento, no teu resultado. Muito forte. Muito forte. Acontece muito. Eu tenho muitas alunas que cresceram, engole esse choro. Nossa. Daqui a pouco você fala, não se mete. É conversa de adulto. Sim. Então, ela começa a usar a comida como uma forma de se calar. Sim. Então, ela vai engolindo o que tem que engolir, né? E depois que cresce, ela começa a engolir comida. É como se dentro dela crescesse tudo que ela quer falar. Ela não consegue falar, então ela vai crescendo pros lados, né? Sim. E começa a crescer. Tudo que ela precisava só era colocar pra fora. O que ela pensa, o que ela sente, o que ela tá vivendo, o que ela tá vendo. Mas ela aprendeu o contrário disso. E isso é o que eu chamo de... Eu sempre falo, qual que é a função que você dá pra sua gordura? A sua gordura tem uma função. Qual o papel dela, né? Ela pode estar sendo uma lealdade à sua mãe, que tem o mesmo tipo de corpo que você. Talvez você nem tenha uma genética para ter o corpo da sua mãe, mas você casou, começou a repetir padrão, ficou com o mesmo corpo da mãe. Qual que é a função da gordura? Te esconder de um abuso e se tornar uma pessoa não interessante? A gente sempre dá função para as coisas, para gordura, a gente dá função para procrastinação, a gente dá função para fofoca, a gente dá função para inveja. Tudo a gente dá uma função. Só permanece na nossa vida aquilo que ainda tem função. Então você foi perfeito, cirúrgica. Às vezes eu tô engolindo coisas que eu precisava só botar para fora. É uma função. E às vezes as mulheres elas não conseguem emagrecer, ser magras, chatas de gostosas. Justamente porque elas continuam dando de forma inconsciente função para a gordura. Perfeito. Quando você começou esse trabalho com terapia familiar, qual foi a sua maior dificuldade? A maior dificuldade foi mostrar para as pessoas que elas conseguiam sair daquilo ali. Muita gente vem por desespero, mas sem crer, sem acreditar que pode sair daquilo ali. O que eu falo, quando eu falo programação, é como se fosse, tem um livro que eu amo, né, que é Segredo da Mente Milionária. Uhum. Eu brinco que eu tenho que ler aquele livro todo ano até ficar milionária, literalmente, né, assim, de jogar dinheiro pra cima. Mas ele tem uma frase que eu gosto muito, que a frase é assim, todos nós nascemos como um gravador, mas de tanto ouvir algumas coisas, a gente acaba se tornando a gravação. Então, muitas vezes a gente recebe uma programação e a gente, de tanto ouvir aquilo ali, a gente acaba se tornando. Então, muitas vezes a gente entra no processo terapêutico por desespero, por uma dor, por um quase divórcio, por um filho desafiador, por um problema, por, enfim, excesso de peso, seja dívidas, mas a gente não acredita que realmente pode mudar. A gente não acredita que a gente realmente pode fazer diferente. E quando você vai olhar, como a gente falou, começa tudo lá atrás, lá na infância. Você tá repetindo o padrão do seu pai, você tá repetindo o padrão da sua mãe, você tá simplesmente, eu brinco, fazendo mímica de parente, que é quando você literalmente tá vivendo o mesmo casamento da sua mãe, tá casado com um cara muito parecido com o seu pai, tá tendo problemas com os seus filhos como sua mãe teve com você ou com seus irmãos, e quando a gente vê, ao invés de se tornar protagonista das nossas próprias histórias, a gente tá fazendo cosplay, mímica de parente. E aí, quando a gente tem esse choque de realidade do caramba, que talvez você esteja tendo agora vendo esse vídeo, caramba, realmente, eu tô com o corpo da minha mãe, com a vida financeira do meu pai, casada com um homem parecido com ele, meus filhos estão dando o mesmo trabalho que eu dei pra minha mãe, eu não tô vivendo, eu tô sobrevivendo, eu tô só fazendo peso na terra. Exatamente. E acaba que quebrar esse padrão faz com que a gente seja vista como ovelha negra, né? Sim. Eu era a ovelha negra da família, total. Também. Carolina é revoltada, é a ovelha negra. Nossa, essa questão da ovelha negra, eu tenho uma frase que fala, a primeira a se levantar quebra ciclo.
E eu sempre falo, eu faço uma ilustração, né? Vivemos numa família como que uma casa com todos os cômodos apagados. E fica naquela luta de ego. Eu não vou ligar. Se ele não ligar, eu não ligo. Se ele não mudar, eu não ligo. Se ele não parar, eu não paro. E continua a casa naquela escuridão. Só que a hora que a primeira que se levanta, quando a gente começa a entender que é primeiro em mim, depois através de mim, e a primeira que se levanta, ela quebra todo um ciclo, ela liberta quem nos antecedeu e quem vem após nós. E uma casa apagada, com um único cômodo aceso, ela começa a iluminar até os cantinhos mais escuros. Então, quando a gente se posiciona, a gente tira esse lado pejorativo de ser a ovelha negra e começa a se chamar de quebradora de ciclo. Aí a gente faz uma história diferente. Aí a gente, literalmente, a gente liberta quem nos antecedeu, quem vem depois de nós, justamente porque a gente teve uma coragem, a gente teve um nível maior de consciência, de olhar e falar assim, caramba, dá pra fazer diferente. Nos tornamos inconformadas, indignadas, né? Jamais, aceite aquilo ali, questione tudo. A gente perde um pouco a capacidade de questionar. A gente tem muita questão do honra pai e mãe, né? Acredito que você enfrente dilemas disso também com seus alunos, né? Com seus pacientes. Sim. Honrar pai e mãe não é obedecer cegamente os seus pais. Muitas vezes, inclusive, é desobedecê-los. Você vai ter que desobedecer os seus pais para prosperar. Você vai ter que desobedecer, muitas vezes, seus pais para ter um bom casamento. Por quê? Pelo simples fato de, se eles tiveram problemas, se eles vieram de padrões disfuncionais, de divórcio, de traição, cara, desobedeça os seus pais. Simplesmente, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é desobedecer os seus pais. E honrar é fazer algo de bom, útil, cheio de propósito com aquilo de maior que eles te deram, que é a vida. Apenas eu costumo isso. falar que honrar pai e mãe é dar certo. É isso. Nossa, você quer honrar o seu pai e sua mãe, você tem que dar certo na vida. Você não tem que ser igual a ele, porque eu não sou mãe, né? Eu sou madrasta. E ela mora comigo, então ela é 24 horas como se fosse minha filha. Mas eu imagino que a pessoa que gera uma criança, que ela entrou na minha vida com 7 anos, mas eu imagino que aquela mãe que gerou a criança e que está desde o primeiro dia de vida construindo aquele indivíduo, ela vai dar para ele só o melhor. Sim. Ela não vai ensinar para ele o que ela sabe que é a parte ruim dela, a sombra dela. Então, nós temos obrigação de dar certo, porque nós viemos de 2 pessoas que só deram o melhor pra gente. Então, a gente tem que ser melhor do que eles. E eu falo que os nossos pais fizeram, digo, de coisas erradas, com o nível de consciência que eles tinham. Exatamente. Se eles tivessem um pouquinho mais de nível de consciência, certamente eles fariam errado. E eu falo, você é adulto, você não tem mais ter problema com pai e mãe. Você tem que entender que naquela época, naquela circunstância, o filho dos pais que eles foram, eles agiram daquela forma por um determinado motivo. Então, se eles tivessem um pouquinho mais de nível de consciência, sim, talvez você tivesse sido menos traumatizada. Mas não foi. E aí? Vou ficar parada lá atrás? Até quando? Até porque eles não tinham acesso à informação que nós temos hoje. Inclusive, a nossa geração, ela tem muito mais peso na criação dos filhos. Porque hoje nós temos um acesso absurdo a informações que os nossos pais não tiveram. O acesso à informação que os nossos pais tiveram foram os padrões. Do tipo assim, dê certo na vida, essa pressão que você começou falando. Não, tem que ser o melhor, tem que ser o melhor. Os nossos pais ouviram isso dos nossos avós. E os nossos avós ouviram isso de alguém. E hoje nós somos a primeira geração que a gente entende que talvez sejamos felizes tendo um pequeno negócio, não uma grande empresa. Não um trabalho numa multinacional. Ou talvez tenhamos uma grande audiência, sejamos felizes nisso e não talvez no lar. Enfim, multifacetário, né? Essa questão. É muito individualista. Mas eles repetiram coisas que ouviram. Então, seus pais fizeram o que fizeram com o nível de consciência que eles tinham e ponto. É hora de deixar os seus pais para trás e começar a se responsabilizar pelo custo que a vida lhe custa. Ponto. E aí, quando você começa a se responsabilizar pelo custo que a vida lhe custa, você começa a entender melhor os seus pais e fala, caramba, eles fizeram o que fizeram com o nível de consciência que eles tinham. Será, se eu não fosse filha dos meus avós, naquele tempo, naquela circunstância, naquela casa, naquela vida financeira, será que eu não teria feito exatamente a mesma coisa? E engraçado que eu acho que uma das coisas que eu mais vejo é mãe que, na verdade, né, mulheres que as mães gritaram, juraram de pé junto que não queriam fazer isso com seus filhos. Fazem e adivinha, tudo igual. Replica, porque tudo aquilo que a gente julga, a gente cria uma conexão emocional tão forte que a gente acaba se tornando. Essas são as lealdades invisíveis, são os contratos que a gente faz com os nossos familiares por um amor cego. Por isso que eu falo, desobedeça aos seus pais. Há muitas e muitas coisas que nós precisamos desobedecer os nossos pais, e desobedecer não necessariamente é desonrar. Porque se a gente está fazendo dar certo, se a gente está dando certo, se a gente está quebrando ciclo, se a gente está entendendo que é primeiro em mim, depois através de mim, já tem um padrão quebrado. Existe uma imagem que rola muito na internet, não sei se você já viu, de quebrar padrão, que eu acho incrível. São vários fósforos um do lado do outro. Verdade, aham.
E depois tem vários fósforos aqui, aí tem um fósforo com a cabecinha mais pra baixo e vários fósforos na mesma altura. E aí é um vídeo que eu já vi. Aí você acende o fósforo, ele vai queimando um do lado do outro, só que quando chega na hora de queimar esse aqui, ele tá fora. Ele quebrou, ele não fez com que o fogo se alastrasse pelos próximos fósforos. E é muito isso, é você decidir quebrar o padrão. E tem que ter consciência do que você quer. Tem que ter consciência, objetivo muito claro, eu falo muito isso, né? Clareza de propósito. Clareza, porque as pessoas querem sobre emagrecimento. Eu quero emagrecer. Emagrecer é muito vago. Eu quero ser rica. Ninguém quer ser rico. Você quer pagar a conta em dia. Eu acho que ninguém ficou rico querendo ser rico. Não fica. Você quer pagar a conta em dia. Você quer ter um carro blindado aqui no Rio de Janeiro. Você quer colocar o seu filho no colégio bom. Você quer viajar todo ano. Você sempre tem clareza sobre todos os seus objetivos. E esses você dificilmente contesta e abandona. Então, todo mundo acorda um dia com vontade de não trabalhar. Hoje estou estressado, não queria trabalhar, queria ficar na cama com os meus filhos. Mas você vai, por quê? Porque você sabe a consequência de não ir trabalhar. Sim. E naquele momento vem a sua consciência. Se eu não for trabalhar, vai acontecer isso e isso. Agora, o emagrecimento, não, as pessoas querem ter vontade de fazer dieta. Eu só vou fazer dieta se eu tiver vontade. Não, você não vai ter vontade de fazer dieta todos os dias. Sim. Quiçá a semana inteira. Sim. Então, a falta de clareza e propósito faz com que você sempre abandone a mudança. Sim. Você não vai para aquele caminho que é o caminho mais torturoso, mais torturante, né? O caminho mais difícil. E quebrar padrão é um caminho mais difícil. Muito difícil. Inclusive, esses contratos que a gente faz, eu falo muito sobre heranças invisíveis, né? Eu ia te perguntar isso, para você explicar pra gente o que para você é herança invisível. Então, heranças invisíveis são aqueles padrões comportamentais que a gente herda. Seja por um trauma transgeracional, quando um pai ou uma mãe tem um trauma muito grande, acontece uma desmetilação no gene. Então, talvez tenham traumas em você que nem sejam seus. Sejam traumas da sua avó, sejam traumas da sua mãe. Mas aquém disso, que já é uma esfera mais profunda, a gente tem os padrões comportamentais. Tudo aquilo que a gente viu, ouviu e vivenciou. Tudo aquilo que a gente cresceu escutando. Tudo aquilo que a gente presenciou. Tudo aquilo, né? Até os 7 anos, a gente opera na onda teta, que é uma frequência cerebral que absorve tudo, sem nenhum tipo de critério. Então, enquanto o nosso caráter primitivo do 0 a 7 está sendo formado, essa onda está absorvendo tudo. Então, você observa de forma inconsciente como seus pais lidam com dinheiro, como eles lidam com relacionamento, como eles lidam com filhos, como eles lidam com outras pessoas, com o trabalho, com a fé, enfim. Então, você vai, de uma certa forma, absorvendo padrões, que são as heranças invisíveis, que você nem sabe que tem, porque eu brinco que herança invisível é como se fosse uma crença invisível, mas é muito mais profunda do que uma crença. Porque crença é uma coisa que você repete pra si mesmo tantas e tantas vezes que você acaba sendo uma verdade absoluta. A crença não, é herdada. A herança não, desculpa, ela é herdada. Então vem no pacote. Você não precisa pensar muito sobre aquilo. É aquilo ali, você não questiona, é aquilo ali. Ponto. Então, quando você tem a questão da herança invisível, por exemplo, todo final de mês era motivo de briga na minha casa porque tinha questão para pagar a conta. E aí faltava mês, todo mundo tinha que ficar em casa, não podia ir para o shopping. Você vai ter uma herança invisível de escassez. Você vai ter assinado de forma inconsciente um contrato de escassez, um contrato de dívida. E aí, toda vez que você tentar passar um pouquinho daquilo que você herdou, você vai se auto-sabotar e voltar para a escala zero. Então, você vai tentar... literalmente, você faz o dinheiro escorrer pelas suas mãos, né? Então, as pessoas, elas têm tantas heranças invisíveis que, por exemplo, muitas mulheres acreditam que são chatas, histéricas, são desequilibradas, quando que, na verdade, elas só herdaram esse padrão, porque viram, ouviram e vivenciaram esse comportamento a vida inteira. Um exemplo que eu sempre dou é a mulher que fala, eu odeio arrumar casa, eu não suporto lavar louça. Mas peraí, será que você não suporta mesmo? Você viu sua mãe, sua avó, sua tia, suas primas, todas elas reclamando da mesma coisa. Eu não gosto, eu não sei o quê, eu não sei o que lá. Porque sabe aquela mãe que tem prazer em fazer bolo? Em cuidar da casa. E aí a filha dela já leva de boa lavar uma louça, cuidar da família. Por quê? Porque teve uma identificação. Foi aquilo que ela viu, ouviu e vivenciou. Então, muitas coisas que a gente acha que na verdade, nós nem somos. E eu brinco que quando as minhas pacientes elas vêm, eu falo, peraí. Ela, não, porque eu sou isso. Não, isso aí foi o que você foi programada. Peraí, a gente vai descobrir quem você é. Inclusive, a Tati, que veio aqui, ela foi minha aluna. A primeira? Sim. A Tati foi minha aluna e ela tinha várias questões disfuncionais. Eu sempre onde eu vou com a Tati. Ela tinha várias questões disfuncionais com família normal, como nós, e muitas outras pessoas. E ela acabou fazendo medicina porque o pai queria pagar pra ela fazer medicina. Ela conversou, falou sobre isso. Isso. E ela chegou na turma falando...
A gente faz um movimento pra gente descobrir se a gente é protagonista ou se a gente tá fazendo mímica de parente. E ela falou, Isa, lascou, eu tô fazendo mímica do meu pai. Eu tô vivendo a história do meu pai. E eu falei assim, ai, que bom. E agora, o que você quer ser? Ela, eu quero ser blogueira. Eu falei, oxe, Tati. Medicina, influência, e eu falei, vamos assistir. Ela foi até pra uma mentoria minha que é só sobre prosperidade, dinheiro e abundância. E a gente ali, foi onde ela deslanchou, né? Mérito total dela, porque ela se permitiu viver o processo. Mas eu olho e falo, cara, foi uma mulher que se posicionou pra ser protagonista. Ela se posicionou pra vida que ela queria ter. E não mais se contentou, se conformou, se aceitou aquilo que ela recebeu. Então, de uma mulher que não se sentia feliz, se sentia paralisada, não estava realizada, né? Não se sentia realizada, ela entendeu que aquilo foi uma programação que ela recebeu. E que ela era assim feliz, ela era assim leve, ela era assim alegre. Sabe, hoje ela tá aí, vivendo propósito, palestrando, fazendo influência, um monte de coisa. E você vê que muitas vezes aquilo que te trava nem é teu. E você tem que aprender a identificar o que de fato você é e o que você teve que se espremer para caber. E eu sempre falo, autoconhecimento não tem muito a ver sobre gostar de lasanha, arte, cor de roupa e estilo. Autoconhecimento está muito mais ligado a desaprender quem você foi obrigada a ser para caber. Você já entrou numa família com um time jogando futebol. Cada um tinha sua posição, sua função, sua dinâmica. Você teve que se espremer para caber. E nisso, durante o processo de toda a sua vida, você perde sua essência, a sua identidade. Você começa a se espremer para caber, você começa a sentir necessidade de se sentir validada, né? Para não ser negligenciada, abandonada, porque a criança ela só quer pertencer. Ela quer o amor de papai ou o amor de mamãe. Então ela vai se espremendo, e nesse processo a gente se sente muitas vezes quando adulta perdidas, justamente porque a gente se espremeu, se invalidou, e aí o que aconteceu? A gente se perdeu. Então a gente tem que fazer esse processo de rebobinar a fita, desobedecer pai, se reencontrar e se posicionar para a vida que de fato você quer ter, você foi chamada. Porque a gente sente um calorzinho no peito, do tipo assim, eu sei que eu tinha que estar trabalhando com mulheres. Eu sei que isso aqui é a minha dor, eu sei que eu tinha que estar trabalhando, mas a gente não se sente autorizada. Então, talvez, eu lembro que eu cresci falando assim, filho de pobre não faz faculdade. E eu fui a primeira mulher você tinha esse pensamento? Não, era crença. Eu ouvi isso da minha família. Filho de pobre. Então você acreditava nisso? Acreditava. Nunca aceitei. Eu sempre olhei e falei, nossa, muito caro fazer faculdade, meu Deus. Caramba, eu me lembro que eu passei com uma nota altíssima no Enem, se eu não me engano foi 900 e pouco, e de redação, só que eu era péssima em física, né? Acabou caindo minha nota. Mas eu passei para Direito na Universidade de Campos, e a minha mãe falou, não, você não vai. E eu falei, não, então eu não queria fazer Direito mesmo, eu vou fazer Marketing. Eu sempre quis fazer Marketing, porque eu queria gerenciar minha carreira no Big Brother. Então eu falei, eu tenho que fazer Marketing. E não tinha, né? Não tem marketing na faculdade federal, pública, enfim. E eu falei, eu vou fazer. Eu lembro que ele falou assim, não, bota o meu nome nesse FIES. Porque filho de pobre não faz faculdade, se você ficar devendo, vai ficar devendo sozinho. E eu me lembro naquele dia, eu falei assim, pois eu vou te mostrar que eu nunca vou dever uma parcela. E eu ganhei a faculdade inteira sem dever uma parcela. Hoje minha mãe se orgulha, claro, né? Enfim, são coisas que a gente é programada para responder. Eu sei que era um zelo, era um cuidado para eu não terminar minha vida endividada, né? Enfim, para não me frustrar, era uma autoproteção. Mas eu nunca me conformei, eu sempre fui indignada. Eu olhava, não, eu vou fazer sim. Eu me lembro que a primeira vez que eu empreendi, foi quando eu tinha 5 anos. Olha que loucura. Nem sei de onde eu tirei isso, porque não tem empreendedores na minha família. Foi a primeira pessoa assim a ter negócio. E eu ganhei aquela chicleteria da Eliana, lembra? Tinha sorveteria, chicleteria, um monte de coisa. Lembro. E eu lembro que tinha um negócio grandão, assim, de chiclete e os moldinhos. E aí, eu fiz os moldes, vendi os chicletes pra vizinhança, tipo assim, 50 centavos. Só que era dinheiro aberto, 50 centavos naquela época. E vendi, tava rica no final do dia, né? E aí, quando chegou, eu não me lembro agora se falaram com a minha mãe ou com a minha avó, mas reclamaram que eu tava cobrando muito caro e queriam dinheiro de volta, as mães das crianças. Que loucura. E eu me lembro da minha mãe e a minha avó brigar comigo, que ali me bloqueou. Então, eu não posso empreender. Olha que loucura, eu achava que eu não tinha nascido pra empreender, quando que, na verdade, eu fui bloqueada por uma palavra que, na verdade, veio pra me proteger, pra eu não ser chamada atenção, pra eu não apanhar na rua, pra ninguém, enfim. Veio pra me proteger, mas me bloqueou. Olha como é que é. O trauma. Os nossos bloqueios, o objetivo deles sempre são nos proteger, né? Sim. Mas eles nos protegem na infância. Na vida adulta, a gente consegue. A gente precisa, nem consegue. Selva. A gente precisa se libertar disso. Eu costumo falar muito sobre essa questão da autossabotagem, comparando o processo de torcer o pé. Se eu torço o pé,
quando eu tenho 5 anos, eu coloco gesso, aquele gesso vai ter a função de corrigir a minha torção. Local. Mas se eu não arrancar o gesso e seguir com esse gesso até os meus 30 anos, ele se tornou um problema. Ele não era mais a solução, ele foi a solução no momento que eu torci o pé. E é por um momento. Por um momento. Senão ele vai se tornar um amputador Exatamente. de vida. Ele vai te bloquear. Ele vai te impedir de chegar onde você quer. Muito bom. Eu queria falar de herança invisível. Agora uma pergunta. Na sua opinião, uma pergunta não, já fiz várias, né? Mas é mais uma. Sim. Na sua opinião, o que faz com que as mulheres percebam esses padrões e o que ela tem que fazer para conseguir quebrá-los para não ficar repetindo sem notar? O que ela precisa perceber? Ou qual o sintoma? Quais são as situações que ela vai viver e que ela precisa colocar um olhar atento para falar, opa, isso aqui tá me bloqueando, isso aqui é um padrão que eu não quero continuar perpetuando na minha vida. A primeira coisa que a gente precisa entender é que se ela não tiver referência e autorização, ela nunca vai perceber. Ela vai continuar repetindo. Então, para ela perceber, ela precisa estar numa boa ambiência. Ela precisa... E eu falo, ambiência, a gente acha, tem que conviver com gente rica. Cara, podcast é ambiência. Gente que você segue em ambiência. Não há ambiência, inclusive, mais poderosa do que a ambiência digital. Porque nós não somos mais a soma de 5 pessoas que a gente convive. Nós somos a soma de 5 pessoas que a gente mais assiste. Então, a ambiência digital é muito importante. Que aí você começa a ver assim, caramba, mas o marido respeita ela. Caramba, mas a mãe dela era difícil, mas olha como ela trata os filhos dela. Caramba, aquela pessoa saiu do meu bairro, mas ela prosperou, tá morando lá em Alphaville agora. Então, quando ela tem um referencial, ela começa a perceber. Mas assim, acho que você quis dizer como dica, né? O que eu faria, diria? Se você precisa, na verdade assim, para você entender que você precisa quebrar ciclos, você vai precisar procurar padrões disfuncionais. Tudo aquilo que se repete e que pesa. Tudo aquilo que se repete, que pesa e que aumenta a disfuncionalidade. Então, por exemplo, vamos supor que o grito dos seus filhos, além de ele já ser uma problemática de você não gostou de viver isso lá na infância, e você tá repetindo agora, você se sente incomodada, mas você continua fazendo, é porque você não compreendeu que o grito pode fazer como aquela pessoa, pode fazer com que sua filha comece a internalizar tanto e comer para se silenciar, pode fazer com que ela se revolte, daqui a pouco vire uma inimiga dentro da sua própria casa. Então, você tem que perceber padrões disfuncionais que pesam. Quais são os padrões que se repetem e trazem muito peso, paralisação, disfuncionalidade, brigas, confusões e conflitos para dentro da sua casa ou para sua vida financeira? Então, por exemplo, as pessoas falam assim, não, mas comer em restaurante chique, é trabalhar merecimento. Tá na moda, né? Merecimento agora. Só que talvez não seja merecimento, seja automimo. Você vai ficar como... Você sabe aquela criança mimada, enjoada de 4 anos, que se joga no chão, que os pais dão tudo. Eu fiz um post sobre isso anteontem. Você acredita que aquela criança ninguém quer conviver? Mas muitas vezes nós nos tratamos como aquelas crianças. Damos tudo pra gente na hora certa, na hora que quer. Então, hoje eu quero ver Netflix, vou ver Netflix. Hoje eu quero comer um pote de sorvete, vou comer um pote de sorvete. Hoje eu vou gastar não sei quanto na Zara, vou gastar não sei quanto na Zara, na Shein, né? Não sei, na Shopee, que seja. Então, você se trata como uma criança mimada de 4 anos. Que não aceitam não, né? E que você vai se tornar insuportável, de convivência insuportável. Então, você tem que perceber, será que você não está se tratando como uma criança, tolerando coisas que são intoleráveis, se espremendo para caber num padrão que talvez você reconheça? Acho que a maior dica que eu posso dar para você que tá repetindo padrões é, sua vida tá muito parecida com a dos seus pais? Alerta. Agora, se for bom, que ótimo. Se não for, terremoto. Entendeu? É um alertão para você entender que, caramba, eu tô com a mesma vida financeira que a minha mãe, o mesmo casamento que a minha mãe, eu tô com um cara muito parecido com meu pai, aquilo que a gente já falou, né? Eu tô com filhos problemáticos iguais. Eu preciso compreender que se eu estou vivendo uma vida que eu condenei lá atrás, que não era tão boa, não era tão funcional, é um mega alerta vermelho para você entender que eu preciso quebrar padrão. Eu preciso começar a fazer diferente. E se eu não fizer diferente, eu não vou... Inclusive, hoje muito se fala sobre mudança de mentalidade. Sim. Que é muito bom, maravilhoso. Mas eu defendo outra coisa. Mudança de comportamento. A gente só muda o comportamento, a gente consegue fazer uma mudança ativando um comportamento diferente. Mas esse comportamento diferente vai mudar automaticamente a minha crença e a minha mentalidade. O comportamento, ele consegue te puxar mais do que a mentalidade. Por exemplo, se eu fico presa nesse, vou mudar minha mentalidade, eu vou fazer curso, mentoria, vou ler livros, assistir podcast, você pode simplesmente apenas aumentar o seu nível de consciência, se tornar uma obesa intelectual e pegar o problema e falar assim,
tenho problema com a minha mãe. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar o seu problema, você vai ninar o seu problema e eu tenho problema com a minha mãe. Eu tenho escassez na minha família. Eu tenho muitas dívidas mesmo. Eu tenho várias heranças invisíveis. Aí você vai ninar o problema, pegar o problema, alimentar o problema. Quando você vê o problema tá maior do que você, pisando em cima de você. O que você tem que fazer? Você tem que mudar o seu comportamento, não apenas a sua mentalidade. Se eu falo que mudança de mentalidade sem mudança de comportamento, você vai ter o mesmo posicionamento de fracasso. Então, posicionamento é mudança de comportamento. É o meu comportamento que vai fazer com que, de fato, a Carol me chame aqui. Queira conviver comigo, não. Me ache uma pessoa legal ou não, queira fazer um negócio comigo ou não. Não é a minha mentalidade. Porque tem como a mentalidade ficar só no campo da ideia, sem virar execução. Então, o comportamento, começar com mentalidade e virar comportamento, ótimo. Mas se você ainda não tem a mentalidade de começar a praticar o comportamento como hábito, ele vai mudar. Sabe? A estrutura. Vai se retroalimentar. Você tá entendendo? Então, eu falo, para de ficar com essa coisa disso. Apenas mudar a mentalidade. Você trabalha com alimentação, você sabe. Se mudar a mentalidade, mas não mudar o comportamento, seu posicionamento vai continuar de uma obesa. Você nunca vai ser a chata de gostosa, é ou não é? Sim. Então, mudança de mentalidade tem que vir obrigatoriamente com mudança de comportamento. Senão é só alto nível de consciência. E alto nível de consciência não muda a vida de ninguém. Só mostra que você tem um problema, inclusive pode te levar pro subsolo da vida, numa depressão, numa ansiedade de tipo assim, eu sei... Inclusive, eu vi um vídeo hoje que era assim, era assim, ser uma pessoa muito inteligente é péssimo pra quem faz terapia. E aí ele falou assim, quer saber por quê? Porque a gente chega pro terapeuta, a gente já sabe qual é o nosso problema, já sabe resolver o nosso problema. Sabe burlar o seu problema. A gente sabe burlar o problema. E eu falo, o que é isso? Não é uma pessoa posicionada, é uma pessoa com alto nível de consciência, mas pouco nível de execução. Então, muitas vezes o que nos falta não é conhecimento, é execução. Então, não é só mentalidade, mas comportamento, entende? Isso é uma coisa que eu falo no começo do curso. Eu falo, olha... Nosso curso tem 8 módulos. Não vai adiantar nada você assistir todas as aulas dos 8 módulos e não entrar em ação em nada que eu mando. Porque se a Joana assistir 3 módulos e fizer os exercícios dos 3 módulos, ela vai ter mais resultado do que você que assistiu o curso inteiro. É verdade. Então, não existe resultado sem você mudar o comportamento. Exatamente. E é muito mais fácil você... mudar muitas vezes, quebrar algumas crenças, alguns padrões ou algumas heranças invisíveis, ativando um novo comportamento. O exemplo que eu gosto de dar é ensinar uma criança a amarrar o sapato. Né? Minha filha tem 4 anos e já sabe amarrar sapato. Existem 2 caminhos para mudar comportamento. Ou entendendo quais são as heranças invisíveis, quebrando e estimulando a ação, ou ativação comportamental. Então, o exemplo que eu gosto muito de dar da ativação comportamental é eu tenho uma criança que não sabe amarrar o sapato. Eu posso falar do lado dela, vai, você consegue, vai, pega ali, faz ali. Ou posso pegar a mão dela e fazer com que ela amarre. Pronto, ela já passou a acreditar que ela consegue amarrar. Exatamente. Eu não preciso ficar ali, vai, você consegue, vai. Então, a ação, o comportamento de amarrar o sapato, automaticamente já mudou a mentalidade dela de que ela consegue, o sentimento de capacidade. Ela se sente autorizada. Ela antes não tinha referencial, não tinha autorização. Ela não sabia se ela é capaz. A partir do momento que ela viu que consegue, que alguém pegou, ela já se sentiu autorizada para tentar de novo. Foi assim que eu ensinei minha filha. Eu ensinei uma única vez. Exatamente. Quando você falar desse exemplo, você pode falar, olha, eu conheci uma mulher, ela fez exatamente. Uma única vez, eu ainda falei assim, meu Deus do céu. Uma única vez, um cadastro bem grande estava incomodando ela. Eu falei, filha, você tem que aprender a amarrar cadastro, já tem 4 anos. Quando você for na tia do Kid, você for no brinquedo, você já tem que ajudar ela, já se amarrar e amarrar o sapato. Falei, ó, é assim, faz a orelha do coelhinho, depois dá a volta na orelha, puxa por baixo, não sei o quê. Aí ela fez. Não tô brincando, ela se sentiu tão autorizada, ela ficou tentando, acho que ela tentou umas 15 vezes, acho que ela deu até um hiperfoco nela, sabe? Uhum. Ela tentou umas 15, ela simplesmente chegou assim, mãe, eu consegui. Aí eu falei, não, aí eu, deixa eu ver, desamarra pra eu ver de novo. E ela tinha conseguido, eu falei, meu Deus, em um dia. Você vê como a ativação comportamental, a referência, a autorização, faz com que a gente mude realmente os nossos comportamentos e, consequentemente, os nossos resultados. Exatamente, perfeito. Seguindo esse papo aqui de emagrecimento, um assunto muito comum e que eu martelo muito no meu curso é a questão de mudar a alimentação ou mudar o estilo de vida quando decide emagrecer, quando você já está casada. Então é muito fácil, eu sou solteira, imagina eu sou a Graciane, que só come ovo o dia inteiro. Graciane Barbosa, que está no Big Brother, inclusive. E aí, ela conhece o Antônio. O Antônio chega, o Antônio já sabe. Olha, a Graciane é uma mulher que só come ovo. Mas eu quero estar com a Graciane. Eu vou aturar a Graciane. Outra coisa é, o Antônio chegou, a Graciane só come pizza, hambúrguer, feijoada, bolo.
Aí, de repente, a Graciane casou com o João. Aí, de repente, a Graciane fala, João, eu vou comer só ovo a partir de agora. Ele fala, não, pelo amor de Deus. Sim. Então, óbvio que eu ilustrei de forma muito exagerada, mas é muito comum as mulheres falarem, cara, mas ele não está aceitando que eu coma diferente. De manhã, todo final de semana, a gente acordava e ficava até mais tarde na cama, eu quero ir para academia, ele está reclamando que eu indo para academia. Até porque é uma mudança, né? Ele estava acostumado com a mulher acordar do lado, então a gente trabalha muito isso. Mas eu queria que você falasse, de acordo com o que você fala de posicionamento, como que você pode ajudar? O que você falaria para essa mulher sobre posicionamento em relação à escolha dela dessa mudança? Como que ela trabalharia isso dentro do casamento? Sim. Não, entendi. Então, a pessoa casou e mudou depois que casou o hábito. Decidiu mudar o hábito depois que casou. Então, quando a gente casa, cada um traz as suas heranças invisíveis. Então, seus padrões comportamentais, de alimentação, de dinheiro, de escassez, de tudo. Então, a gente meio que se tolera, porque a gente se conectou. Então, quando uma pessoa decide mudar, ela tá quebrando um padrão combinado. Então, o primeiro sentimento que vem de forma inconsciente é traição. E é por isso que eles se tornam muito relutantes. Então, eu sempre falo, a melhor coisa que a gente vai fazer para se posicionar, e eu falo, 99% dos problemas que a gente tem, ou a gente não sabe se posicionar, ou a gente está posicionado de forma errada. Todo e qualquer problema, praticamente, que você tem é por esses dois motivos. Ou você está posicionado de forma errada, ou você não sabe como se posicionar. E aí, para ajudar essa mulher na questão do posicionamento, ela precisa mostrar resultados e vantagens. Principalmente porque o homem ele é racional e ele é muito de metrificação. Então, a primeira coisa que a gente precisa para que essa mulher comece a mostrar resultado é fazer um desfusionamento. Quando a gente casa, a gente faz um fusionamento. Tanto que é muito comum o casal começar a se parecer, e aí tem uma questão de DNA, tem várias coisas. Mas a gente faz um fusionamento emocional. Então, eu passo a querer pertencer àquele homem, agradar aquele homem, eu peço opinião para aquele homem. Então, se ele começa a me burlar, ele começa a me podar, ele começa a me limitar, é óbvio que de forma inconsciente ou consciente, você vai se sentir mal. Você vai tentar de todo jeito, ainda mais se você tiver a síndrome da boazinha, se espremer para caber. Então, você precisa assumir uma postura de adulta. O adulto, eu falo que posicionamento é estar à altura daquilo que a vida te pede. Então, olha, vamos trocar a palavra posicionamento por maturidade. Maturidade é estar à altura daquilo que a vida te pede. O que a vida está te pedindo agora? É hábitos saudáveis melhores? Seja academia, alimentação e tudo? O que você vai fazer? Você vai tomar conta da sua vida e deixar o seu marido tomar conta da dele. Porque o que acontece? Você vai me dizer melhor do que eu. Quando a gente muda, a gente quer obrigar o outro a mudar. Ou a gente tem uma pressa muito grande, uma expectativa muito grande que o outro mude junto com a gente. Pra ajudar, pra incentivar. E essa pressão que você coloca de forma inconsciente, eu acredito muito em frequência vibracional. A gente emite isso pro outro. Que tipo assim, tem alguma coisa errada. Não tô gostando. Quer ver a maior frequência vibracional ruim, negativa que uma mulher pode emitir pro homem? Isso aqui, acabou. Já emitiu uma frequência. Você nem de física quântica para explicar isso. Então, quando você começa a emitir, você começa a repelir esse homem, ele vai entrar em confronto com você. Então, você tem que, primeiro, entender que é importante para mim, pro meu eu mudar. Beleza? Eu vou me posicionar como adulta e vou me responsabilizar pelo custo que isso vai me custar. Então, ainda que eu ficava até tal hora dormindo na cama, não tem problema, eu passo a tarde toda com ele no final de semana. Só que você entende que isso não é um problema do seu marido, mas é uma necessidade de validação, aprovação e pertencimento da mulher. Então, por mais que a gente culpe o outro, eu sempre falo, quem lamenta não quer agir. Busca aliado para o seu não fazer. A gente sempre vai olhar para você, mas é ele que... Não. Na verdade, não. Tudo é sobre nós. Tudo, muitas vezes, é sobre o nosso umbigo. Isso é bom e ruim. Então, se eu pudesse dar um conselho para essa mulher, primeiro, você realmente quer ver esse processo? Então, se responsabilize pelo custo que a vida lhe custa. E comece a fazer compensações. Dentro de relacionamento, a gente precisa compensar. Se estaremos ausentes nas manhãs do sábado porque queremos malhar e o nosso marido queria sair para tomar um café da manhã, então, ou você vai acordar 5h30 da manhã para malhar antes desse homem, que com certeza não acorda 6 horas da manhã, ou você vai compensar à tarde ou à noite ficando com ele. Tudo são combinados claros que a gente precisa fazer. Dá para ser leve. Por exemplo, eu sempre fui meio gordinha, né? Eu vim de uma família muito gordinha. E tanto que quando eu agora tô no processo, tô com 3 meses apenas, meu bebê nasceu. Então, tô nessa saga de... Graças a Deus. É a melhor coisa que uma puérpera, né? Uma puérpera quer ouvir. Mas eu tô nessa saga. E o meu marido, ele, como era das Forças Armadas, ele se exercitava obrigatoriamente todos os dias. Meu marido foi calção preto. Ou seja, ele
era, tipo, mestre de educação física lá. Ele fez um curso específico só pra isso. Ele dava aula pros outros. Então, meu marido era super fitness. E eu, gente, era sedentária em forma de pessoa. E eu comecei, quando eu engravidei da minha primeira filha, que eu, assim, ladeira abaixo, né? Sedentária, nunca malhei, comi um monte de porcaria. Pandemia, então eu só comia em casa. Usava, tipo, tá tudo fechado. Vou fazer o quê? Não pode sair? Meu marido malhava em casa, flexão em casa, uma loucura, subir e descer escada. E eu comecei a ver meu marido ficando mais chato de gostoso e eu mais baranga. E eu saía do lado do meu marido e eu comecei a sentir vergonha. Como que aquilo mexeu com você? Muito. Muito. Porque meu marido é muito bonito, sabe? Ele é... Tanto que no quartel eu chamava ele de porte europeu. Ele é muito bonito. E eu tava super baranga. Eu tava com um braço enorme. Eu tinha um culote gigante. Eu tava vestindo 44. Hoje não, eu visto 38. Mas antes de engravidar, eu vestia 36. Então, assim, você imagina. Tava se sentindo muito mal, né? Muito mal. Minha autoestima lá no subsolo da vida. E o meu marido, ele nunca me pressionou. Nunca ficou, tá gordinha? Não. Ele simplesmente virava e falou assim: você sabe que você tá se matando, né? Ele era bem leve, bem amoroso, mas ele era bem pontual. Eu bebia Coca-Cola e ele não. Ele falou: você sabe que você tá se matando aos poucos, né, amor? Aí quando minha filha nasceu, ele falou assim: você quer viver quantos anos mesmo pra cuidar dela? Ele era bem leve, que nem um soco. Tá se matando, tá morrendo. Mas é porque ele é tão gentleman. Ele falava de um jeito tipo amor. Ele falou assim: amor, você sabe que você tá se matando, né? Você sabe que isso aí tá... Aí eu lembro do Salsicha, ele falou: você tá perdendo 15 segundos de vida, né? Você sabe. Tem isso. Nesse cachorro quente, né? Aí eu ficava assim... Só que eu falava: aí me deixa. Ele: não, você é adulta, você cuida da sua vida, não tem problema. Só que não tem como. Vamos ser sincera. É óbvio que passou na minha cabeça: esse homem vai me largar em algum momento. Porque olha como é que eu tô. E eu comecei um processo pela dor. Por quê? Eu comecei a ter 1000 disfunções hormonais. 1000 problemas na tireoide. Eu tive 4 nódulos na tireoide que entraram em remissão por boa alimentação. E eu comecei a achar que ia morrer, porque minha mãe teve câncer na tireoide. Nossa. E aí, foi onde começou a minha história com heranças invisíveis. E se você for olhar psicossomaticamente, é engolir muito sapo. Sim. Né? Então, eu olhei e falei assim: ferrou. Ferrou, tô repetindo a história da minha mãe. Minha mãe não tem uma saúde muito boa justamente por conta da retirada da tireoide, fica, né, muito dependente de hormônio. E eu falei: eu não posso. E aí eu virei pra ele e falei assim: eu preciso que você me ajude. E ele falou assim: tô contigo. E ele brincou pra mim, ele falou uma coisa: ele, arroz, feijão, frango, alface e tomate nunca matou ninguém. Faz o básico bem feito. E eu me lembro que foi a primeira coisa que eu comecei a comer: arroz, feijão, frango, alface e tomate. E ele ainda falou: mais verde, menos branco. Mais verde, menos branco. Que é do arroz, né? Que eu amava comer arroz. E, então, assim, a ambiência, ela te puxa muito. Então, eu gosto muito da Bíblia. Tem um versículo que, assim, ele é extraordinário. É 1 Pedro 3, que diz assim: que a mulher ganharia o seu marido sem emitir uma sequer palavra, apenas pela sua postura, conduta e posicionamento. Então, tem um poder de influência na mulher tão grande. E digo também no homem posicionado, tão grande dentro do casal, porque nós somos um só. Você é um só com seu marido. Há um poder de influência tão grande que, se a gente entender que não precisa ser chata, não precisa ser que precisa ter resultado. Então, o resultado, pra você ter, você tem que focar em você, parar de ficar olhando, esperando a validação, ou outro te bajular, bater palma pra você e começar a se responsabilizar pelo custo que a vida lhe custa. E aí, minha filha, você puxa esse homem de 2 minutos. O meu foi o inverso em casa, mas você pega essa história... Adapta pra você. Adapta pra sua vida. Eu costumo falar muito sobre essa questão da dificuldade em casa do homem aceitar essa mudança, que eu parto do princípio: se nós estamos casados, um ama o outro, né? Sim. Porque se não houver amor, aí a conversa é outra, não é essa conversa aqui. Então, eu sempre oriento que elas conversem e mostrem ali a vulnerabilidade. Verdade. Fala o que está sentindo, o que está sofrendo, quais são as dificuldades, porque... De novo, partindo do princípio que eu tô com um homem que me ama, ele vai ouvir aquilo ali e vai falar: cara, eu vou reclamar que minha mulher quer ir pra academia sábado de manhã, eu vou ficar sozinho, deixa ele ir pra academia. Eu vou comprar um hambúrguer e comer na frente dela porque ela tá querendo emagrecer, não vou fazer isso. Diferente do homem que não faz ideia do sofrimento, porque eu costumo falar o seguinte, Isa: nós transmitimos recados não apenas falando. Sim. O que a gente faz... O nosso posicionamento. Emite um recado. Sim. Então, sobre emagrecimento eu falo todo dia na minha casa que eu tô gorda, que eu quero emagrecer. E eu começo uma dieta hoje. Aí depois de 2 dias eu abandono. O meu marido não fala nada, mas ele vê que, cara, a Carolina largou a dieta de novo. Ela comeu. Ela gosta muito de comer.
eu começo uma dieta de novo. Em 4 dias, eu já tô atracada no brigadeiro. Ele vai olhar e vai falar, cara, ela sofre fazendo dieta. Então, o marido já sabe que você não está feliz assim. Sim. Só que, ao mesmo tempo, ele não tem noção do quão você está sofrendo. Porque um relacionamento disfuncional com a comida, quem não vive não tem noção da dificuldade que é sair daquilo dali. Muita coisa. Eu descontava tudo. Eu não tinha energia. Depois eu fui descobrir que era baixo nível de testosterona. Mas pra eu ter energia, aquele picão de glicose, eu me entubava de chocolate. Então, eu criei um padrão comportamental de eu tô cansada, eu tô com sono, preciso continuar trabalhando. Chocolate. E aí, minha filha foi engordando. Virou sua muleta. Exatamente. Então, minha muleta, minha cadeira de rodas. virou tudo pra você. Então, é muito comum as mulheres ouvirem do marido, você não tem força de vontade de emagrecer. Sim. É só fechar a boca e você emagrece, porque eles não têm noção da dificuldade que é sair dessa relação disfuncional, né? Porque o cérebro da mulher é diferente do homem. Totalmente diferente. O emocional da gente é completamente diferente do nosso. O homem, ele é extremamente mais racional do que a mulher. Então, ele vai pensar 2 vezes antes de comer um chocolate pra descontar uma emoção. E quando chega nesse ponto, é porque o negócio tá muito ruim pra ele, entendeu? Muito pesado, tá né? muito pesado pra ele carregar. A gente tem aqui no nosso podcast um quadro chamado Fofoquinha de Rua, onde a gente entrevista pessoas na rua e pede para elas a opinião sobre o tema da nossa conversa. Só que antes eu quero te entregar um presente da nossa apoiadora Carol Ferreira Acessórios. Pode abrir? Pode, por favor. Vamos abrir aqui e mostrar, Carol. É uma loja de semijóias aqui no Rio de Janeiro. É uma marca que apoia o nosso podcast, acredita que o poder da beleza e da individualidade de cada mulher está sempre dentro de nós. Amém. Aqui na tela tem o Instagram da marca, @CarolFerreiraDesign. Vai lá dar uma olhada. Eu amei. Você vai enlouquecer. Obrigada, Carol. Lindíssimo. E tá na moda, né, agora, essas pedras de novo coloridas. Sim. Eu amei. Eu só não vou botar porque eu sou bem desastrada aqui. Vou perder 10 minutos. Quer botar em mim aqui pra ficar? Depois eu ponho. Depois a gente bota. Cada microfone, tô com medo de esbarrar e derrubar. Eu sou muito desastrada. É verdade, esqueci que você tá também. Conte-me. Vamos nessa, então. Nesse quadro Fofoquinha de Rua, Luiz, nosso repórter, foi às ruas aqui do Rio de Janeiro e fez perguntas sobre casamento e posicionamento. Vamos ver o que elas falaram. Companheiro não tem uma comunicação fácil, mas ainda existe sentimento, ainda existe amor. O que você faria? Bom, eu terminaria, porque se não tem comunicação, se já tentou conversar e ainda assim não deu jeito, não faz sentido, né? A gente tem que ter amor próprio. Se não dá certo, pra que tentar, pra que insistir? Com certeza eu terminaria, porque eu acho que a comunicação é a base do relacionamento. Porque relacionamento não se vive só de amor. Então, se não tem comunicação, eu não consigo resolver um problema entre a gente, eu terminaria com certeza. Já se sentiu mais mãe do que companheira em um relacionamento? Já, porque toda mulher tá propícia a passar por isso. Se você é mais mãe do que namorada ou mulher, esposa, seja o que for, tem alguma coisa errada. Já, com certeza. Foi muito ruim, porque você sente que alguém depende muito de você e o relacionamento não é dependência. É companheirismo, lado a lado, um do outro. Qual o maior desafio como mulher ao construir o seu relacionamento conjugal? O maior desafio é crescer junto, mas ainda assim você sem seu individual. Você não mudar por ninguém. Você mudar quem você é, deixar de seus amigos porque fulano não gosta, seu marido, seu esposo, sua esposa não gosta. Não dá. Não dá pra você mudar seu jeito, mudar tudo por causa de uma pessoa, porque pode ser que mais pra frente não dê certo. Depois, no final, ele tirar um pé na bunda e você fica sem nada. Muito bom. Eu amo esse assunto, né? Mãe de marido. Eu acho que eu faria um podcast de 8 horas só pra falar disso. E como isso estraga a vida, o casamento, a maternidade, a paternidade, a história dos seus filhos e... Enfim, causa traumas geracionais, sabe? Eu queria fazer uma pergunta polêmica pra você agora, o que você pensa? Quando a entrevistada falou, não, porque a gente não tem que largar um amigo porque o marido não gosta e leva um pé na bunda. Você acha que a gente tem que filtrar as nossas amizades se o nosso marido não gosta? Sim. Sendo bem polêmica, sim. Por quê? Partindo do princípio que ele me ama e quer o meu bem, certo? Se eu estou casada com alguém, ele é meu amigo, não meu inimigo. Então, eu acho que se tem alguma disfuncionalidade que ele observou, muitas vezes nós somos um olho onde o nosso companheiro tem um ponto cego. Então, dependendo de... Muitas vezes eu alertei meu marido de negócios, de coisas, de amizades, que no final estava certa. E vice-versa. É porque o homem não tem tanto feeling quanto nós mulheres. Mas eu mudaria uma amizade pelo meu marido por entender que ele me ama, que ele me respeita, e que ele estaria fazendo algo pra me livrar de uma furada, de algo. Agora, se fosse por ciúme dele?
Porque assim, eu parto do princípio que é o seguinte. Entendi. Mudou o rumo. Vão ter amizades. Sim. Vamos falar o contrário, né? Vamos imaginar que o marido tem uma amiga que é amiga durante muito tempo na vida e que são amigos, mas que te incomoda. Eu parto do princípio que ele não vai virar inimiga da mulher. Mas uma relação tão próxima, já que ele me ama e por ele me amar, ele não vai querer me ver angustiada com uma relação que é menos importante do que a minha. Sim. Só que para eu pensar assim, né? Para ele pensar que vale a pena deixar a amizade para ficar comigo, ele tem que estar no casamento com a certeza que é para sempre. Sim. Porque se não no casamento pensando como ela, e se eu levar um pé na bunda, eu não vou mudar a dinâmica das minhas relações por conta dele. Então, eu sou uma pessoa... Quer falar mais? Não, pode falar. Eu penso o seguinte... vamos lá, vou só voltar um ponto aqui. Hoje a gente fala de casamento como uma coisa muito descartável. Sim. Quando que, na verdade, o seu marido, ele foi uma escolha sua. Então, quando você fala mal do seu marido, você tá falando mal de você. Você tá se chamando de burra. Por quê? Ninguém colocou uma arma na nossa cabeça pra casar. Tem culturas que fazem isso, sim, claro. Mas aqui no Brasil, não, né? Salvo exceções, sei lá, se tiver. Mas o nosso marido é a nossa escolha. Então, se você quer terminar um casamento porque você descobriu que seu marido era isso, isso e aquilo, então você não escolheu bem. E logo você não escolheu bem porque você tava doida pra sair de casa dos seus pais, doida pra ter sua liberdade, tava doida pra ser sustentada, ou tava cega de amor, ou queria, desculpa, dar pro seu marido, sei lá o motivo que foi. Então, algo te fez não perceber o que é totalmente perceptível. Por exemplo, mas eu não sabia que ele ia me trair. Ué, você não olhou pro sistema familiar dele, viu se o avô, o pai, alguém teve algum tipo de traição? Porque o padrão se repete. Então, você tem que observar, ele já... Quantas conversas você pegou? Ele já não existe isso de não ver o marido. Até porque traição no casamento é só um sintoma de uma doença que já tá alastrada há muito tempo. Então, assim, partindo desse princípio, começando por aí, se eu caso com alguém, eu caso partindo do princípio de que é pra sempre. E não sendo que eu conservadora. Não, eu não quero ficar perdendo meu tempo escolhendo um monte de hora, casando um monte de... Não quero, eu quero ter uma certeza, quero crescer junto. Foi uma frase que apareceu 2 vezes ali, crescer junto. Então, se eu tô com uma pessoa e essa pessoa tem algum tipo de problema, eu quero falar uma coisa que eu acho que vai ajudar muita gente. Fala. O problema do meu casamento era a falta de comunicação. Só que olha como é que o problema antecede o problema. A minha casa era uma casa disfuncional. Minha mãe super colérica, minha irmã colérica, eu colérica, pensa. Era uma gritaria a nossa casa. A nossa bisavó, que morava assim, todo mundo muito perto, sempre todo mundo muito junto, era surda. Então todo mundo falava gritando, berrando, aquela coisa, uma confusão. E eu não tolerava aquele barulho. Eu sempre fui muito autodidata. Então, eu não consegui estudar em casa pelos gritos. Eu tive que aprender a ser autodidata. E eu tinha que prestar 100% de atenção na faculdade. Porque era impossível com os meus irmãos estudar em casa. E aí, quando eu conheci meu marido... O meu marido, ele foi o oásis do meu deserto. Pensa num cara tranquilo que me escutava. Porque na minha casa não tinha voz, só todo mundo gritava, eu queria me isolar no meu quarto. Meu marido me escutava. E eu lembro que no primeiro encontro ele me ouviu por 4 horas. Uau. E eu contei a vida, e ele, caramba. Casamos. 5 meses depois a gente separou. Sabe por quê? Problema de comunicação. Você não fala nada, você não tem opinião, você é um omisso. Nossa, você não dialoga? Eu quero chegar a contar as coisas, você não me conta nada, você não te pergunta, você não fala. Cara, quando eu comecei a estudar, quando eu mergulhar em autoconhecimento, eu olhei e falei assim, meu Deus, ele foi a minha escolha perfeita. Porque ele tinha aquilo que eu não tinha. Que te faltava. E adivinha o inverso? A casa do meu marido era um silêncio, minha sogra quietinha. Aquela coisa que meu marido queria, eu agito. Eu brinco pra ele que ele é o freio do meu acelerador e eu sou o tsunami do laguinho com poça de dengue dele, né? Então eu falo pra ele, cara, um trouxe movimento, ele me trouxe calma e eu trouxe esse movimento pra ele. Então, respondendo a pergunta, eu não largaria por falta de comunicação. Mas hoje, o que a gente chama de falta de comunicação, eu falo que é muito o não se bastar. Então eu não preciso que meu marido todos os dias me conte um podcast da vida dele, porque eu me basto. Sabe? No sentido de, tipo assim, caraca, se o meu marido virar pra mim e falar assim, poxa, foi muito tranquilo, tá? Aconteceu toda essa coisa e acabou. Cara, tá tudo bem se eu puxar o assunto com ele. Porque eu escolhi dessa forma. E eu não vou me separar por causa disso. Se você quiser separar, você se separa. Vai arrumar alguém mais compatível. Mas no sentido de, se eu largaria, eu não largaria. Mas eu tentaria estimular. Por exemplo,
eu tenho uma fé muito forte. E eu brinco que eu falo que o Espírito Santo fala comigo quando eu falo com as pessoas. E eu, quando pro meu marido conversar comigo, eu expliquei isso pra ele. Porque a gente tinha um casal. E tanto a mulher quanto o marido, elas falavam igual uma matraca. E sabe quando você tem vários insights de negócio, de coisas, de oportunidade? E enquanto eu falava com eles, eu virei pro meu marido e falei assim, amor, sabe por que eu sempre te cobro pra você conversar mais comigo? Porque parece que eu sinto Deus falando comigo quando eu falo. E se você não falar comigo, eu vou estar perdendo. Cara, meu marido falou assim, é importante pra você, né? E eu falei, então, hoje ele não fala não, ele pergunta. Ele fala, e eu não sei o que é. E eu falo que são os babados sistêmicos. A bola na cara do gol pra vocês É isso, entendeu? Então, isso é o casamento, é se adaptar. É isso, tá muito bom, tá muito bom. Deixa eu falar de mãe de marido. Fale, por favor, fale. Porque foi uma pauta ali, né? Eu falo que cada família tem a sua cadeira. Sim. E nós temos a nossa cadeira de força nas relações. Então, se eu sou casada, a minha cadeira de força no meu casamento é mulher do meu marido. Se eu passo para mãe do meu marido, meu casamento fica pesado, fica disfuncional e, obviamente, ou eu vou me sentir frustrada, eu vou querer me separar. Então, eu sempre me pergunto assim, mas e como é que eu tiro meu marido da posição de filho? Para de ser mãe do seu marido. Para. Eu fiz um Reels que explodiu de visualização, que foi o seguinte. Tava fazendo uma live, depois virou um corte. Veio uma seguidora, falou assim, falando sobre esse tema, mas se eu não lavar a cueca do meu marido, ele não lava. Eu falei, faz o seguinte, não lava não, deixa ele usar a calça jeans sem cueca. Quando ele for fechar o zip, vai prender o pinto dele. Ele vai amanhã comprar uma cueca. Deixa o pinto dele prender no zip, vê se ele não vai comprar cueca amanhã. Gente, explodiu de visualização. Vídeo, e outra, o você corte. falou uma coisa, e aí eu ia falar assim, você tá querendo criar o filho da sua sogra, né? Só que presta atenção. Ah, mas a minha sogra não educou, mas quem escolheu foi você. E você, muitas vezes, talvez retroalimente esse papel de mãe na vida dele. Então, assim, se você não quer devolver o seu marido pra sua sogra pra ela criar de novo, né? E te entregar só depois, porque ela não vai aceitar provavelmente, se bem que tem algumas mães doidas que aceitaria. Algumas aceitam. Mãe que fazem os filhos de maridos emocionais, né? Tem um outro problema, outra coisa. Mas assim, pra gente parar de ser mãe do nosso marido, a gente precisa parar de agir como mãe e tratá-lo como filho. E uma casa, ela é funcional. Ainda que seu marido trabalhe fora e você só entre mil aspas, trabalha em casa, ele também tem que ter funções. Eu ensino pra minha filha de 4 anos que ela tem funções. Ela que bota a roupa dela no cesto e ela que desce o cesto do segundo andar para a máquina de lavar. Ela que coloca todas as louças na máquina de lavar louça. Ela guarda. Eu me lembro quando a gente tava com uma funcionária nova, ela ensinou 4 anos. Ela ensinou a funcionária a mexer na máquina de lavar louça. E ela sabia funções que eu, mãe, não sabia. E eu olhei e falei, tem alguma coisa errada aqui que o poste tá mijando no cachorro. Mas assim, se a gente consegue trabalhar numa criança o pertencimento do lar, que ela tem também que participar da limpeza, gente, de um bom ambiente. Por que vocês acham que o marido de vocês estão, sei lá, imunes a isso? Então, ainda que seja só um lixo, por exemplo, eu não tiro lixo da minha casa. Não tiro. E se tiver que cair papel higiênico do lado de fora, vai cair. Eu não tiro. Esse é o meu combinado com o meu marido. Assim como meu marido, ele... Nossa, meu marido me ajuda muito. Porque a gente também, né, já não faz tanta função. Por exemplo, agora no pós-parto, na pandemia, cara, a gente não podia ter nada de ajuda. Meu marido fazia tudo. Se tivesse que lavar banheiro, tinha que lavar, enfim. Mas tem coisas assim que, sei lá, lavar banheiro, ele odeia. Ele lavava no quartel, né? Era obrigada. Então, tipo, ele não lava. E tá tudo bem se eu precisar lavar. Então, um complementa o outro. Mas eu não trato ele como filho. Logo, ele não vai se... Eu não vou nunca me comportar como mãe dele. Por quê? Diálogo claro, comunicação assertiva. É saber o que falar, quando falar, como falar, com quem falar. Então, quando você faz esse conjunto e traz uma coisa pro casamento que é poderosíssima, que são os combinados claros. Quando a gente faz combinados claros no casamento e a gente é adulta para cumprir, porque muitas vezes a gente cobra, mas não quer fazer, ou a gente faz igual a dieta. Começa e não termina, não sustenta, a gente consegue ter 2 adultos no relacionamento. Então, se um adulto está disfuncional, não ache que é o outro que está sendo muito funcional, não. Os dois tá tudo desequilibrado e quebrado mesmo. Então, para deixar de ser mãe, para sentar na sua cadeira funcional de esposa do seu marido, pare de tratar o seu marido como filho. Ponto. Muito bom. Aqui no Pode Ser Magra, a gente sempre reforça que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Sim. Que é a partir dela que a gente constrói o que nós somos, o que nós temos. E eu queria te perguntar, diante disso,
se você tem algum ritual, algum hábito de parar, o que você faz para parar e organizar os seus pensamentos, colocar os pensamentos no lugar? Você tem algum ritual? Como uma boa terapeuta, escrita terapêutica, né? Eu trabalho muito escrita terapêutica. Eu tenho, assim, na minha casa, sem brincadeira, uns 20 cadernos, assim. Eu escrevo muito, eu boto tudo em lista, em caixinha, eu desenho, eu coiso. E uma coisa que eu tenho praticado, assim, nos últimos 3 anos, que tem me ajudado muito, é visualização. Então, trabalhar a visualização, me imaginar já fazendo aquilo todo dia de noite, eu deito. Eu sempre falo, deixa um pedido pro inconsciente, sabe? Deixa uma missão pro inconsciente. Então, por exemplo, hoje eu já acordei... Nossa, já fechei cliente. Já fechei um cliente novo. Fui lá fazer coisa. Fui pro beach tênis. Cuidei dos meus filhos. Recebi os móveis novos que chegaram na minha casa. Isso, um monte de coisa. Mas eu já tava, tipo, e no final eu tenho que ir lá no podcast. Depois do podcast, eu tenho o lançamento do livro de um grande amigo agora, depois daqui. Então, eu já sei tudo. Porque eu me estressava muito com essa desorganização de pensamento. E eu, estressada, eu conseguia contaminar todo mundo ao meu redor. É absurdo meu poder de influência nisso. Eu ficava estressada, eu queria matar um, e outro queria me matar, e outro queria matar o outro também. Uma loucura. Na verdade, eu falo que isso é o poder da mulher geradora. Nós temos uma natureza geradora. Então, se a gente tá estressada, a gente vai gerar aquilo ali, ó. E vai multiplicando, sabe? Então, quando eu comecei a fazer escrita terapêutica, eu tô travada. Alguma coisa, eu começo a escrever. Eu começo a escrever, ou fazer a visualização. Essas são 2 coisas maravilhosas. Muito bom. Se você pudesse resumir uma filosofia de vida em uma frase, qual seria? Você é o gravador e não a gravação. Você é a que tem voz. Você é a que deixará um legado. Você é a palavra que vai libertar gerações e não necessariamente a gravação que imputaram em você. Muito bom. Para fechar, quero deixar aqui o lembrete importante para vocês. Emagrecimento começa na sua mente. Não é sobre fazer tudo perfeito, mas é sobre dar pequenos passos e se priorizar um pouquinho todos os dias. Isa, fala pra gente onde que a nossa audiência te encontra, suas redes sociais, seus futuros projetos. Compartilha aqui com a gente. Então, meu Instagram é @IsaMenezes. Lá a gente fala para mães, esposas, empresárias, mulheres que elas são o tempo inteiro pressionadas, sobrecarregadas a dar conta de tudo. E eu ensino vocês a não dar conta de tudo, mas dar conta do muito que Deus confiou. Se Ele colocou algo na sua mão, seja seu negócio, sua família, seus filhos, seu marido, é porque você tem intencionalidade e estratégia suficiente para dar conta do seu muito. Então, lá a gente também tem um programa de mentoria para mulheres, onde a gente chama Mentoria PFM, para funcionar melhor. Onde você aprende como você funciona, você aprende como o outro funciona e você ganha vantagem em todas as suas relações. Você para de ser histérica, chata, egoísta, louca, a desequilibrada e começa a ser a mulher que é uma referência para a sua comunidade, uma referência para as pessoas ao seu redor. Então, te aguardo lá nas minhas redes sociais. Que delícia. Muito obrigada pela sua participação. Chegamos ao final de mais um episódio. Na verdade, chegamos ao final da nossa temporada, primeira temporada. Eu quero agradecer cada play, cada mensagem, cada feedback que eu recebi ao longo dessa temporada. Saber que esse conteúdo fez diferença na sua vida é o que move todos nós aqui. E agora eu te pergunto, o que você vai fazer com tudo isso, com toda a informação que você recebeu aqui? Porque, como a gente disse, informação sem ação não muda nada. Então, que esse episódio e todos os outros te inspire a se posicionar, a entrar em ação, a se autorizar e escolher uma vida que faça sentido para você. Eu não poderia encerrar essa temporada sem te lembrar que a transformação que você busca já começa dentro de você. E sua transformação é proporcionar a sua dedicação. Eu acredito tanto nisso que eu tenho isso tatuado no meu corpo. A única coisa que você tem que fazer é continuar. Um passo de cada vez, com a ferramenta certa. Porque eu sempre falo que não adianta eu estar no fundo do poço, receber uma pá e ficar com muita força de vontade cavando para sair do buraco. Eu preciso da ferramenta certa para sair do buraco. Então, a força de vontade, ela é muito importante depois que eu tenho a ferramenta certa. Joga uma corda, aí sim, a sua força de vontade vai tirar você do buraco. Então, muito obrigada por me deixar entrar na sua casa, no seu telefone, onde quer que você me assistiu. E me conta aí, você quer uma segunda temporada do Pode Ser Magra? O que você quer ouvir? Me manda uma mensagem ou aqui, ou no meu Instagram, @CarolFerreira. Até breve e lembre-se, ser magra e chata de gostosa é um estilo de vida que você escolhe todos os dias. Muito obrigada, um beijo.